Fala galera, aqui quem fala é o professor Jean e o tema da aula de hoje é momento de uma força representado pelas letras M e F. Bom, momento de uma força é uma grandeza vetorial e a sua unidade de medida no sistema internacional é o Newton vezes o metro. E o que é o momento de uma força? O momento de uma força, pessoal, consiste na ação de girar ou de torcer um corpo em torno do seu eixo de rotação. Como que ele vai fazer isso? Um corpo vai girar ou vai torcer? Vamos pensar aqui inicialmente numa gangorra. Nós temos ali, o meu dedo é o ponto de apoio, o ponto girante, o ponto de rotação. Então, se uma pessoa senta nesta posição, essa alavanca tende a sofrer uma rotação nesse sentido, ok? O sentido anti-horário. Porém, se uma outra pessoa senta na outra extremidade, essa mesma alavanca tende a sofrer uma rotação no sentido horário, sentido do relógio. Beleza? Vamos ver mais um pouquinho. Como que um corpo pode sofrer uma torção ou rotação? É muito simples. Vamos acompanhar aqui. Momento de uma força é dado pela seguinte lei. Momento de uma força é igual à força resultante, que age sobre o corpo, vezes a distância dessa força aplicada em relação ao ponto girante. Ok? Então, professor, não entendi. Acompanhe um exemplo. Imagine que eu tenho aqui uma alavanca e esse é o seu ponto girante. Ela gira em torno deste ponto. Se eu fizer uma força, e lembrando que a força aplicada sobre o corpo, ela tem que ser perpendicular, ela tem que formar 90 graus com o corpo. Então, observe, o corpo, esta barra está na horizontal e a força aplicada está na vertical. Como a força forma 90 graus em relação ao eixo do ponto girante, então essa barra tende a sofrer uma rotação. Vamos colocar aqui, elucidando isso aqui com um exemplo. O meu dedo é o ponto girante. Se eu fizer uma força nesta direção, a barra tende a girar no sentido anti-horário. E se a barra gira ou tende a girar ou torce no sentido anti-horário, dizemos que o momento da força aplicada é positivo. Então, o momento da força aplicada é a força vezes a distância dessa força até o ponto girante. Vamos ver um exemplo. Eu tenho uma barra, e a força aplicada é de 10 newtons. Essa força forma 90 graus com o eixo do ponto girante. Então, a distância da força aplicada até o ponto girante é de 10 metros. Então, essa barra tem uma tendência de girar. Qual o sentido? Acompanhe. O meu dedo é o ponto girante e a força agora está nesta direção. A barra tende a girar em qual sentido? Horário ou anti-horário? Ela tende a fazer esse movimento, ok? Está girando no sentido horário. Se ela tende a girar no sentido horário, dizemos que o momento é negativo. Então, o sinal é a última coisa que nós vamos colocar, Fazendo a conta, 10 newtons de força vezes a distância, que é 10 metros, da força em relação ao ponto girante. 10 vezes 10 deu 100 newton vezes metros. Como ela tende a girar no sentido horário, o momento é negativo. Então, a resposta final ficou menos 100 newton metros.
Beleza, pessoal? Vamos ver um segundo exemplo. Nesse exemplo, pessoal, nós temos uma barra com 5 metros de comprimento e uma força está sendo aplicada na mesma direção do ponto girante. Ó, imagine, aqui é a minha barra, esse é o meu ponto girante e eu estou fazendo uma força aqui. A força que eu estou fazendo nessa direção, observem que ela não tende a fazer a barra girar nem no sentido anti-horário, nem no sentido horário. O máximo que pode acontecer é essa força aplicada sobre a barra exercer uma deformação sobre essa barra. Mas girar, ela não tem nenhuma tendência de giro. Se a barra não gira ou não torce, então significa que o momento da força aplicada foi zero. Só vai existir momento de uma força se a barra sofrer um giro ou no sentido anti-horário ou no sentido horário. Se ela não gira, o momento é zero. Beleza? Vamos para um terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, pessoal, nós temos aqui uma barra com 5 metros de comprimento e agora a força aplicada está formando 90 graus com a barra, isso é importante observar, porém a força também está sobre o ponto girante. Vamos acompanhar aqui, ó. Esse é o ponto girante. E se eu fizer uma força sobre o ponto girante, observem que a caneta, que representa a minha barra, nem se move. Então não tem nenhuma tendência de giro, nem horário, nem anti-horário. Beleza? Ó, fiz ao contrário. Nem anti-horário, nem horário. Fazendo a força em cima do ponto girante, ela não tem tendência de giro. Logo, se ela não tende a girar, dizemos que o momento é nulo, 0 Nm. Mas você também, se esquecer desse detalhe, você pode jogar na fórmula. Força, 50 newtons. Qual é a distância dessa força em relação ao ponto girante? A distância é zero, porque a força está em cima do ponto girante. Então, 0, 50 vezes 0 dá 0 Nm. Tranquilo, pessoal? Vamos para mais um exemplo. Exemplo de número 4. Nesse exemplo, nós temos aqui uma barra e essa barra ela tem 3 metros e tem uma força de 50 newtons com um ângulo de 30 graus em relação a esta barra. E aqui é o nosso ponto girante. Nós aprendemos no ano passado que toda força em diagonal é resultante de duas outras forças, uma força horizontal e uma força vertical. E como que nós fazemos para achar as componentes desse vetor força? Para encontrarmos a força horizontal, força x, é só fazer força vezes o cosseno. Força x sempre cosseno do ângulo que foi dado, como é 30 graus, cosseno de 30. E para descobrirmos a força vertical, é só fazermos a fórmula força y é igual a força que foi dada vezes o seno do ângulo. O ângulo é 30. Mas aí eu pergunto para vocês, tenho minha barra, aqui é meu ponto girante, meu dedo. Se eu fizer uma força nessa direção, a barra tende a girar? Não, já vimos em exemplo anterior, Então, essa força X não tende a fazer a barra girar. Então, a força X, o momento dela é zero. Agora, a força Y, observem que aqui a força Y é vertical. Ela tende a fazer a barra girar e ela gira no sentido anti-horário. Então, entre a força Y e a força X, as únicas forças que farão a barra girar é a força Y. E a força Y forma 90 graus em relação à barra. Logo, para encontrarmos o momento dessa força, temos que fazer momento da força vai ser a força Y
vezes a distância. Momento da força vai ser força Y. É só fazer a força, 50, podemos fazer separadamente aqui, ó, 50, vezes o seno de 30 graus é meio. Então, 50 vezes meio dá 25 newtons. Força Y, 25. E qual é a distância da força em relação ao ponto girante? 3 metros. Então, vamos colocar aqui 3 metros. 25 vezes 3, o momento da força é igual a 75 newton vezes metro. Essa barra, com a ação da força Y, que é uma força vertical, ela tende a girar no sentido anti-horário. Logo, o momento da força é positivo, porque ela tende a girar no sentido anti-horário. Ok, pessoal? Isso aí. Agora nós vamos ver o que é momento resultante. Momento resultante, representado por mR. O momento resultante, pessoal, quando eu tenho sobre um mesmo corpo agindo duas ou mais forças, nesse exemplo aqui eu coloquei 3 forças, uma força F1, uma força F2 e uma força F3. Quando eu tenho 3 forças ou mais agindo sobre um mesmo corpo, que é a minha barra, né? Eu preciso calcular o momento de cada uma dessas forças em relação ao ponto girante e depois realizar a soma de todos esses resultados, com o intuito de saber se ao final do cálculo esta barra vai continuar parada, estática, ou se ela vai tender a girar para o sentido anti-horário ou para o sentido horário, ok? Então vamos verificar aqui nesse exemplo. A força 1 é 60 newtons, a força 2 é 20 newtons e a força 3 18 newtons. Observe que a força 1, em relação ao ponto girante, que está aqui, ela tende a fazer a barra girar no sentido horário. E se gira no sentido horário, o momento dela vai ser negativo. A força 2, em relação ao ponto girante, também tende a fazer a barra girar no sentido horário. Então, o momento da força 2 também será negativo. E a força 3, em relação ao ponto girante, a força 3 também tende a fazer a barra girar no sentido horário. Então, estas 3 forças aqui tendem a fazer a barra girar no sentido horário. Então, calculando o momento da força 1, já sabemos que o resultado será negativo. Calculando o momento da força 2, também obteremos um resultado negativo. E calculando o momento da força 3, também encontraremos um resultado negativo. O momento resultante é a soma desses 3 momentos, porque eu tinha 3 forças aplicadas sobre esta barra. Logo, o momento resultante, obviamente, foi um momento negativo. Significa que essa barra, no final da ação dessas forças, ela vai girar no sentido horário. Beleza, pessoal? É isso aí, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.